Fala, meu povo de Kardec, tudo certo? Aos poucos a gente vai retomando, né, a atividade da exposição doutrinária, agora digital, né? No final do ano passado eu tive de me afastar um pouquinho das tarefas por questões médicas, né? Mas conseguimos vencer os obstáculos da Covid e agora a gente está aqui. Mas esse período parado, eu nunca deixei de estudar, né? E aí a gente vai sendo agraciado com algumas coisas que vão vindo para nós, algumas mensagens de outros palestrantes, de outros religiosos. E teve um teólogo, né, um pastor, que falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu queria dividir hoje com vocês. Que é o fato de que às vezes a gente faz um evangelho à moda da casa, né? E o que seria esse evangelho à moda da casa, segundo esse teólogo? Ele falava que muitos de nós cristãos cometem o mesmo erro, né? Que é recortar do evangelho só aquilo que a gente acha interessante. Né? Só aquilo que a gente muitas vezes acha bonitinho, acha fofinho, acha aquarelado. E muitas vezes a gente corta aquelas partes que nos tocam o calo, né? Que nos fazem pensar, que nos colocam o dedo na nossa ferida. E aí essa fala dele me remeteu a uma frase de Jesus que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, onde ele diz que todo aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo e carregar a sua própria cruz. E o que Jesus quis dizer com isso? Que todo aquele que quisesse então ser cristão, né, seguir o Cristo, deveria negar a si mesmo, ou seja, negar os seus desejos, negar as suas vontades e carregar a sua própria cruz. E hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. E a responsabilidade cristã, ela é uma responsabilidade que vai nos fazer pensar sobre quem nós somos e fazer a gente negar um pouco do que é a sociedade de hoje. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a terceirização da culpa, a terceirização da responsabilidade, ela é muito grande. Né? A gente vive um momento de adoração à vítima. Né? Todo mundo quer ser a vítima, quer ser o coitadinho e não quer assumir as responsabilidades da sua própria vida, né? Não quer assumir o projeto da sua própria vida, as rédeas da sua própria vida. E a gente precisa deixar claro aqui, né, sobre as bases fundamentais da doutrina espírita, que não existe coitadinho, né? Se tu estás num mundo de provas e expiações encarnando aqui, é porque tu, né, alguma coisa tu andou pisando na bola, em algum momento, seja na encarnação logo passada ou em outras encarnações, mas tudo que nos acontece é um efeito de uma causa, né? A gente vive uma doutrina extremamente racional, então não há efeito sem causa, né? A gente vive diariamente a lei da semeadura e da colheita, de ação e reação. Então, tudo que acontece comigo tem um propósito, né? Tem um propósito e é algo que está retornando, uma energia que está retornando daquilo que um dia eu já fiz, eu já semeei, eu já plantei. Mas, para começar a nossa reflexão, eu gostaria de trazer a questão 258 lá do Livro dos Espíritos, né? Porque sempre quando a gente começa num tema e responsabilidade é uma palavra muito forte, né? E que pode até causar em alguns um certo desconforto, sempre que a gente começa um tema assim, a gente precisa ir na base, né? E a nossa base é o Pentateuco. São as obras básicas da doutrina espírita, é a pureza doutrinária, né? Às vezes a gente sai um pouco, assim, viaja muito, vai ler muita coisa, e às vezes a gente acaba confundindo conceitos que estão lá nas obras básicas. E esse é um conceito muito claro, né? Muito claro de que não há vítimas. E está lá na questão 258, onde Kardec questiona os espíritos. Quando no estado errante, ou seja, né, na espiritualidade, antes da reencarnação, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ou seja, quando a gente está lá fazendo nosso planejamento encarnatório, a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem essa consciência, os espíritos vão responder. Ele próprio, o espírito, né? Eu, tu, todos nós, que um dia já fomos espíritos desencarnados lá fazendo nosso plano, todos nós escolhemos o gênero das nossas provas. Ou seja, a gente está sabendo o que vai passar aqui quando encarnar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Gente,
A gente pode se esforçar, tentar fugir aqui, fazer 1001 interpretações, mas não tem interpretação. Os espíritos estão sendo claros, né? Tu sabes, tu conhece todas as dores que tu vai passar, né? Então não tem muita margem pra gente ficar assim, né? Dando uma desculpinha aqui e outra ali. Mas vamos seguir no estudo aqui na reflexão. Na mesma questão, Kardec faz uma segunda pergunta. Ele pergunta o seguinte: não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Né? Então não é Deus que coloca, nos castiga, né? Faz com que a gente sofra. E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabelece todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Então os espíritos são taxativos, né? Não é Deus que impõe o castigo, apesar de que Deus tem ciência de todas as coisas, né? Essa é uma das características de Deus, a onisciência, né? A onipotência, todos aqueles ones que a gente estuda. Então Deus sabe o que tu está passando. Porém, as escolhas são tuas, né? O teu futuro, ele tá totalmente nas tuas mãos, né? Então a gente sabe o que vai passar. A gente escolhe lá atrás o que vai passar. Só que o problema é que quando chega aqui, né? Quando a carne realmente começa a doer, o sapato começa a apertar, a gente começa a meio que dar uma desistida, né? E num sentido muito natural, muito instintivo, por medo muitas vezes, né? Por fragilidade, a gente começa a terceirizar a culpa, né, das nossas próprias escolhas. E isso serve aqui na questão 258 para as questões mais amplas espirituais, mas também serve para as nossas coisas diárias, né? As nossas pequenas decisões de vida que às vezes vão nos levando por caminhos que a gente diz: ai meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Pois bem, meu irmão, foi tu mesmo que te trouxeste até aqui, né? Nós somos os arquitetos do nosso próprio destino, né? Então a gente não pode ficar terceirizando a culpa. E quem quiser se aprofundar mais, está lá a questão 258 do Livro dos Espíritos que eu acabei de conversar aqui com vocês. Dá para ir pesquisar, ler, de repente eu estou inventando aqui alguma coisa. Mas não, meus amigos, está lá, os Espíritos estão sendo claros. Tu tens o domínio da tua vida. Então, não dá pra gente ficar colocando a culpa no outro, né? Sempre se colocando no papel da vítima, nunca tendo culpa de nada, sempre sendo uma vítima e todos os fenômenos e todos os processos acontecem para me fazer ser uma vítima do mundo, né? Eu estou aqui subjugado. Gente, a gente precisa olhar a vida como espírito imortal. Aí você vai me falar assim: ah, mas Gui, o mundo é injusto. Sim, o mundo é muito injusto. A sociedade em que a gente vive é muito injusta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela é injusta desde o primeiro povoado que se instalou sobre a Terra, ou até mesmo desde os tempos dos dinossauros. O mundo é injusto, a vida é injusta. É, e sempre foi e sempre vai ser, aos nossos olhos terrenos e humanos. Mas quando a gente olha a vida da perspectiva do espírito imortal, e não só esse curto espaço de tempo que é a encarnação, a gente começa a refletir de que se Deus é todo amor, toda justiça e toda bondade, a gente não pode acreditar que um ser de todo amor, justiça e bondade poderia deixar acontecer injustiças na Terra. É incoerente essas nossas falas de que o mundo é injusto. Nada sobre o controle de Deus, e tudo está sob o controle de Deus. Nada sobre o controle dele é injusto. Então há uma injustiça. A nossa dificuldade de enxergar está porque nós olhamos uma faixa muito curta de tempo. E aos olhos da vida terrena que passa no estalar de dedos, o que é injustiça se torna justiça ao passo dos milênios, né? Ao passo das múltiplas encarnações. E tenha certeza disso, se tu tá aqui assistindo esse vídeo na rede social do Centro Espírita, nas páginas do Centro Espírita, tu já tens maturidade para entender isso, de que nós somos espíritos imortais e que tudo que acontece na nossa vida e no nosso destino é apenas a colheita
daquilo que um dia a gente plantou. Nós somos seres feitos de luz, criados pelo Criador e destinados à perfeição. Só que até lá, gente, nós temos um caminho muito árduo a fazer. Nós temos a tarefa árdua de lapidarmos um anjo. Né? E esse anjo somos nós mesmos. Só que ele precisa ser lapidado, ele precisa ser construído ao longo das eras, ao longo dos milênios, das múltiplas encarnações. E é isso, essa lapidação, essa tarefa de autoconhecimento e de transformação pessoal começa também com a gente, num ato de amor, se responsabilizando pelos nossos erros. A gente não pode cair na vala comum da nossa sociedade mundana, que crê e quer fazer com que você creia que você é uma vítima. Ao passo dos milênios, você e eu, e nem ninguém, é uma vítima. Porque todos nós somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Se eu sofro hoje, já fiz sofrer ontem. Se eu faço sofrer hoje, amanhã ou depois, eu também sofrerei. E a justiça que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha, ela só vai vir o dia que nós fomos habitantes, espíritos puros de um mundo celeste, de um mundo onde não há mais a injustiça. Né? Até onde a gente sabe, a gente se encontra no mundo de provas e expiações que está a um passo de se tornar um mundo de regeneração. Mas ainda assim, no mundo de regeneração, o mal ainda existe. O bem no mundo de regeneração já é maioria, já é mais forte. Porém, o mal ainda existe, e se existe o mal, ainda vai haver injustiça. A pergunta que fica é: o que eu e você, como espíritos imortais, donos da nossa própria história, para que mais empoderamento do que isso, né? Sermos donos da nossa própria história milenar de um espírito imortal, do que a nossa vontade de mudar, de fazer melhor. E para concluir, eu queria trazer uma fala do livro Jesus e Atualidade, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, a fala do espírito Joana de Ângeles, onde ela vai nos falar o seguinte: a ninguém transfira a causa dos teus desaires, ou seja, das tuas infelicidades, né, dos teus percalços, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Então a Joana de Ângeles está aqui nos trazendo com delicadeza, com suavidade, mas também com muita firmeza, né, de um espírito iluminado, um espírito verdadeiramente cristão, a informação de que a gente colhe aquilo que a gente planta. Né? Eu não posso colher feijão se eu plantei arroz. Né? Então, aquilo que eu planto no dia de hoje, eu colherei em algum momento da eternidade. Não nos deixemos enganar, meus irmãos. Você não é um espírito vivendo 70, 80 anos. Né? Você não é uma pessoa só aqui do século 21, vivendo no ano de 2020, 21, talvez um dos piores anos, né? Mais difíceis. Você é um espírito imortal. A sua timeline, a sua linha do tempo é a eternidade. Então, vamos assumir as nossas responsabilidades e, como cristãos responsáveis, vamos segurar o rojão, né? Como se diz na expressão popular, e vamos fazer as melhores decisões que podemos hoje. Assim como Cristo, né? Vamos seguindo essa máxima que está lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Né? Vamos tomar a nossa cruz, assumir ela com verdade, com responsabilidade, e vamos seguir o mestre de amor, mas também o mestre de firmeza, de responsabilidade e de trabalho no bem. Muito obrigado, fiquem com Deus.